Olá, pessoal. Nós estamos de volta agora para fazer um complemento da matéria de Direito Constitucional para o concurso da PM de Pernambuco. Conforme vocês devem ter visto, saiu recentemente o edital e houve algumas alterações em relação aos editais anteriores. Em 2006, IPAD, e em 2009, o PE, o assunto cobrado de direito constitucional para a Polícia Militar de Pernambuco era unicamente o artigo 5º da Constituição, que por si só já é um assunto relativamente extenso, já que é dividido em 78 incisos e mais 4 parágrafos. Mas agora eles acrescentaram os demais direitos fundamentais, que incluem direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então nós vamos fazer esse complemento para vocês. Vamos iniciar nossa aula de hoje com o tema direitos sociais. Iniciando, a gente tem que fazer primeiro algumas distinções em relação aos direitos do artigo 5º. Por quê? Os direitos sociais estão dentro do segundo título da Constituição Federal, que é chamado Direitos e Garantias Fundamentais. Esse segundo título, ele é dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo, que são os direitos individuais e coletivos, direitos e garantias individuais e coletivos, que compõem o artigo 5º. O segundo capítulo dos direitos sociais, o terceiro da nacionalidade, o quarto dos direitos políticos e o quinto dos partidos políticos. Mas notem que todos esses direitos estão dentro do título Direitos Fundamentais. Como conclusão, podemos levar em consideração que todos esses capítulos também compõem o rol dos direitos fundamentais. Então a questão é, onde é que estará a diferença entre os direitos sociais e os direitos do artigo 5º, já que todos eles são direitos fundamentais? Na prova do IPAD, em 2006, caiu uma questão interessante, que dizia que os direitos do artigo 5º são direitos individuais e os direitos sociais são direitos coletivos. Essa questão ela está incorreta. Basta você ver o nome do próprio capítulo primeiro, que é dos direitos e garantias individuais e coletivos. Isso significa dizer que no artigo 5º nós temos direitos individuais e direitos coletivos. Por outro lado, os direitos sociais eles também podem ser individuais e coletivos. Vamos conceituar os direitos individuais e esses direitos coletivos. Primeiro, direitos individuais são aqueles que podem ser exercidos individualmente, por mais que eles se apliquem a todos, mas eles são exercidos individualmente. Já os direitos coletivos são aqueles que só existem quando exercidos em coletividade. Então vamos exemplificar. No artigo 5º, nós temos todos têm direito à vida. Apesar de ser um direito aplicado a todos, ele é um direito individual, porque cada um individualmente tem o seu direito à vida. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Mais uma vez, um direito individual, porque cada um tem individualmente o seu direito de locomoção. Entretanto, é um direito aplicado a todos. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Mais uma vez, um direito individual que é aplicado a todos. Notem a diferença dos direitos individuais para os direitos coletivos. Direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. A reunião é um direito que ele só existe quando ele é exercido em coletividade. Então, não existe reunião de uma pessoa só. É um direito que ele não existe quando exercido individualmente. Para que nós tenhamos uma reunião, nós precisamos de várias pessoas reunidas. Outro direito coletivo, associação. Não existe a associação de uma pessoa só. É um direito que ele só existe quando exercido em coletividade. Outro, cooperativa. Não existe cooperativa de uma única pessoa. Mais uma vez, é um direito que só existe quando exercido em coletividade. Dessa forma, a gente já pode perceber que no artigo 5º nós temos alguns direitos individuais e alguns direitos coletivos. Vamos agora para os direitos sociais. Também no rol dos direitos sociais nós temos direitos individuais e coletivos. Vejamos. FGTS é um direito individual. Cada trabalhador tem uma conta em seu nome onde é depositado o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, um direito exercido individualmente. Férias remuneradas com adicional de 1/3. Mais uma vez, cada trabalhador, cada empregado recebe suas férias remuneradas com adicional de 1/3. Adicional de periculosidade, cada trabalhador recebe o seu. Adicional de hora extra, cada trabalhador recebe o seu.
Adicional noturno, cada trabalhador recebe o seu. Então, esses são direitos individuais, sociais, mas que se aplicam a todos. Vejam a diferença agora para os direitos sociais coletivos. Greve. Não existe greve de uma única pessoa. Para que nós tenhamos uma greve, é necessário que uma coletividade de uma empresa pare de trabalhar. Se uma pessoa só deixar de trabalhar, isso não é considerado greve. Inclusive, poderia vir a gerar uma demissão por justa causa. Outro direito coletivo, sindicato, que é uma divisão por categoria profissional ou patronal. Mais uma vez, não existe sindicato de uma única pessoa, mas sindicato de uma categoria profissional ou patronal, mas composto por várias pessoas, vários trabalhadores. Logo, o que vai diferenciar os direitos sociais dos direitos individuais do artigo 5º, os direitos individuais ou coletivos do artigo 5º, nada mais é do que a sua finalidade. Tanto os direitos do artigo 5º como os sociais são direitos fundamentais, mas que têm finalidades bem distintas. Os direitos sociais, eles normalmente têm um conteúdo econômico. Então, que conteúdo econômico? A ideia é que com os direitos sociais, o povo passe a ganhar melhor, tem um padrão de vida financeiro e econômico melhor, porque assim a gente vai diminuir as desigualdades sociais e vai melhorar o padrão de vida social das pessoas. Então, para que a gente tenha um acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, lazer de qualidade, é necessário que a gente tenha um padrão econômico melhor. Então, se você notar, os direitos sociais, eles sempre têm esse conteúdo econômico, porque melhorando o seu padrão de vida financeiro, que nós vamos melhorar o padrão de vida social da sociedade. Quer ver? FGTS, está relacionado a dinheiro. Férias remuneradas com adicional de 1/3, está relacionado a dinheiro. Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, aviso prévio, salário família, 13º salário. Notem que todos esses direitos, eles sempre estão direto ou indiretamente relacionados a dinheiro, porque é através do aumento do padrão de vida econômico que nós aumentamos também o nosso padrão de vida social. Então, basicamente, essa é a distinção entre os direitos do artigo 5º, que não tem essa relação econômica, com os direitos sociais, que têm, sim, essa relação econômica com a sociedade. Ok? Então, vamos começar a estudar os direitos sociais. Vamos dar uma olhada nos nossos slides. Os direitos sociais, eles estão divididos em 2 artigos, o artigo 6º da Constituição e o artigo 7º da Constituição. Nós temos ainda os coletivos, que a gente vai ver depois, a partir do artigo 8º. Mas o artigo 6º da Constituição, ele menciona direitos que a gente consegue perceber de uma simples leitura que são aplicados a todos. Educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, alimentação, previdência, proteção à maternidade e à saúde, assistência aos desamparados. A gente já pode perceber de uma rápida leitura que são direitos aplicados a todos e não a uma categoria de pessoas. Não podemos limitá-los nem mesmo ao cidadão, que é aquela pessoa que está no gozo dos direitos políticos. Por exemplo, a educação. Não precisa ser cidadão para ter acesso à educação. As crianças que ainda não estão no gozo dos direitos políticos também têm direito à educação, também têm direito à saúde, também têm direito a lazer, também têm direito à moradia. Então, são direitos inerentes a qualquer pessoa. Por outro lado, quando a gente passa para os direitos sociais do artigo 7º, que são notadamente direitos trabalhistas, nós percebemos que esses são direcionados a uma categoria de pessoas. Então, vejamos, FGTS, aviso prévio, salário família, assistência à maternidade. Então, nós vemos que esses direitos do artigo 7º, eles não são dirigidos a qualquer pessoa. É interessante a gente frisar um detalhe, é que os direitos do artigo 7º, a Constituição diz que são aplicados aos trabalhadores urbanos e rurais. Entretanto, nós não podemos utilizar a palavra trabalhador ao pé da letra. Isso porque em 1988, as pessoas que criaram a nossa Constituição, chamada Assembleia Constituinte, formada de deputados e senadores, que depois viraram o nosso Congresso Nacional, a gente tem que levar em consideração que eles não eram formados em direito. Então, muitas palavras foram usadas de forma imprópria. Quando a Constituição falou trabalhadores,
urbanos e rurais, na verdade, ele não queria falar em trabalhador, ele queria falar em empregados urbanos e rurais. Aí vamos para o primeiro aspecto. Todo empregado é um trabalhador? Sim, mas nem todo trabalhador pode ser considerado um empregado. Para que você seja um trabalhador empregado, é necessário que você cumpra 4 requisitos essenciais. Primeiro requisito, você precisa ter um vínculo de subordinação com o seu patrão. Então a ideia é que o patrão manda e o empregado ele obedece. O patrão diz a hora de chegada, a hora de saída, o serviço a ser executado e o empregado obedece. Primeira característica. Segunda característica, é necessário prestar o serviço com pessoalidade. Então, por exemplo, o empregado de uma empresa está doente, precisa faltar. Ele não pode mandar um familiar, um pai, uma mãe trabalhar no seu lugar, porque ele presta o serviço com pessoalidade. Terceiro requisito, periodicidade. Tem que haver um trabalho, uma prestação de serviço periódica, não pode ser eventual. Então, por exemplo, já existe lei hoje que diz que pessoas que trabalham em casa de família 2 vezes por semana não são empregados, são apenas diaristas. Em outras palavras, são trabalhadoras, mas não são empregadas. E o quarto requisito, porém não menos importante, é a remuneração. Logo, pessoas que trabalham em ONGs, organizações não governamentais, por exemplo, e não ganham a remuneração, não são considerados empregados. Então, para a gente ser um trabalhador empregado, são necessários os 4 requisitos: vínculo de subordinação, pessoalidade, periodicidade e remuneração. Os direitos que nós vamos estudar do artigo 7º, eles não se aplicam aos trabalhadores em geral. Eles se aplicam aos empregados urbanos e rurais, que pressupõem que gozam desses 4 requisitos, dessas 4 características. Então, vamos excluir daqui alguns trabalhadores que não são considerados empregados e que, portanto, não terão os direitos do artigo 7º que estudaremos em seguida. Primeiro, os autônomos. Por exemplo, um advogado autônomo que tem um escritório próprio. Ele não tem vínculo de subordinação com ninguém. Então, não existe um patrão para lhe dar ordem, não existe um patrão para definir horários e serviços a serem elaborados. Tudo quem faz é o próprio trabalhador. Outro, ele não tem periodicidade, então ele não tem que dar um expediente no escritório, ir tantos dias na semana, dar um horário mínimo, nada disso. Outro, ele não tem necessariamente a pessoalidade. Então, por exemplo, se ele tiver de férias, viajando e tiver uma audiência naquele período, ele pode pagar algum profissional para ir no lugar dele. Dos 4 requisitos, por exemplo, um advogado que trabalha como um profissional liberal só tem o último requisito, que é a remuneração. Logo, ele não é um empregado, apesar de ele ser um trabalhador. Então, um advogado autônomo não tem direito a um salário mínimo, não tem direito a adicional noturno, não tem direito a adicional de hora extra, não tem direito a aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego. Ele não tem direito aos direitos que vamos estudar no artigo 7º. Vamos excluir outra categoria da condição de empregado, são os trabalhadores eventuais. Um eletricista, um encanador, aquelas pessoas que são contratadas eventualmente para prestar um serviço. Essas pessoas, elas também não têm vínculo de subordinação com quem as contrata, também não prestam o serviço com periodicidade e muitas vezes também não prestam com pessoalidade. Logo, nós estamos diante de uma categoria de trabalhadores, mas que não são empregados e, portanto, não gozam dos direitos do artigo 7º. Mas é importante notarmos uma categoria à parte, que é a categoria do trabalhador avulso. O trabalhador avulso, o nome já está dizendo, ele trabalha de forma avulsa, solta, sem nenhum vínculo empregatício. Esse trabalhador avulso é aquela pessoa que fica fixo no local, prestando serviço para vários tomadores de serviço. Então, ao invés de ele prestar serviço para uma empresa, ele vai prestando serviço para vários tomadores de serviço que comparecem naquele local. Um exemplo típico de trabalhador avulso é o trabalhador de porto, por exemplo, um estivador de porto. Existe um órgão que é ligado a esses trabalhadores avulsos, chamado OGMO, Organização Gestora de Mão de Obra. Caso não exista o OGMO, isso pode ser feito pelo sindicato.
Então, quando um navio atraca num porto e precisa de profissionais para descarregar o navio, ele, lógico, não vai sair no porto procurando a esmo, procurando no meio da rua pessoas para executar o serviço. Então, ele se dirige ao órgão, não havendo, se dirige ao sindicato e diz: eu quero tantos profissionais para fazer esse meu serviço. A seleção desses profissionais é feita pelo órgão ou pelo sindicato, e isso vai variar de acordo com a jornada de trabalho de cada um. Executado o serviço, eles não recebem pelo serviço feito. Tudo é pago ao órgão ou ao sindicato, que retém o dinheiro para que esse pagamento seja feito de forma mensal e dando ao trabalhador avulso todos os direitos de um empregado com vínculo empregatício permanente. Ou seja, os direitos que vamos estudar no artigo 7º, eles se aplicam também aos trabalhadores avulsos, mesmo que eles não sejam empregados. Então, esse trabalhador avulso de porto tem direito a ganhar um salário mínimo, tem direito a férias remuneradas, tem direito a FGTS, seguro-desemprego, tem direito a tudo que um empregado tem. Mas cuidado, ele não é empregado. O próprio nome já diz, ele trabalha de forma avulsa. Ele apenas goza dos direitos de um empregado com vínculo empregatício permanente, porque a Constituição, no artigo 7º, expressamente o equipara em direitos sociais aos empregados com vínculo empregatício permanente. Ok? Então, tudo que nós estudarmos a partir de agora no artigo 7º, nós vamos também aplicar a esses trabalhadores avulsos. Porém, antes de iniciarmos o artigo 7º da Constituição, vamos falar de uma forma mais apurada, mais detalhada, do artigo 6º da nossa Constituição. Então, o artigo 6º da Constituição Federal enumera como direitos sociais educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Conforme vocês podem ver do nosso slide, o direito à alimentação e o direito ao transporte são mais recentes. Eles não estão na redação original da Constituição de 1988. O direito à alimentação surgiu em 2010 como um direito social e o direito ao transporte surgiu agora, recentemente, no final de 2015. Entretanto, a despeito de a gente aplicar esses direitos a todos, apesar de aplicarmos esses direitos a todos, é importante a gente frisar um detalhe. Essas normas previstas no artigo 6º da Constituição não são normas que são dirigidas especificamente à população. Essas normas do artigo 6º nós chamamos de normas programáticas. Por que programáticas? Porque são normas que se dirigem ao governo e não necessariamente ao povo. E determina ao governo que crie programas sociais, por meio de uma lei, para garantir à sociedade, na medida do possível, aquilo que está previsto na Constituição. Por exemplo, quando a Constituição diz que são direitos sociais o direito à moradia, a Constituição não está dizendo que cada um dos brasileiros tem direito de ter uma casa para morar. Não é isso. A Constituição está se dirigindo ao governo para que o governo crie programas sociais que, na medida do possível, gerem moradia para a sociedade. Então, nós temos hoje programas sociais para gerar essa moradia, como o Minha Casa, Minha Vida. São programas sociais que tornam o acesso a uma casa própria algo mais fácil, algo mais possível diante da situação econômica da maioria dos brasileiros. Então, não é dar uma casa a cada brasileiro, mas sim fazer um programa social que torne mais acessível essa moradia. Vamos pegar outro, lazer. Quando a Constituição diz que são direitos sociais o lazer, ela não está determinando que todo brasileiro tem o direito de exigir lazer, e sim que o governo deve criar programas sociais para gerar lazer. Exemplos de programas sociais que, na medida do possível, geram lazer são o Todos com a Nota, ou ainda o Mais Cultura. São programas sociais que visam dar à população, na medida do possível, esse lazer. Mas todos têm direito ao lazer de acordo com essa norma constitucional e com esses programas sociais? Não. Só vão ter direito ao lazer aquelas pessoas que se encaixarem nos requisitos previstos no programa social. Todos têm direito à alimentação. Não significa dizer que cada brasileiro pode agora entrar com ação na justiça e pedir o direito à alimentação.
mas sim que a nossa Constituição está se direcionando ao governo, determinando que ele crie programas sociais que gerem alimentação, como o Fome Zero, o Bolsa Família. Logo, essas normas do artigo 6º nós chamamos de normas programáticas, porque se destinam ao governo, se dirigem ao governo, exigindo a criação de programas sociais, daí o nome normas programáticas, para que dê à sociedade, na medida do possível, o que está previsto no artigo 6º. Ok? E esses direitos, volto a dizer, se aplicam a todas as pessoas, não necessariamente ao cidadão, não necessariamente ao trabalhador, não necessariamente ao brasileiro, mas a todas as pessoas. Agora, se nós formos para o artigo 7º, aí sim, nós vamos perceber que são direitos notadamente trabalhistas e não direitos aplicáveis a todos. Então vamos iniciar o nosso estudo no artigo 7º da Constituição. Diz o artigo 7º que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Volto a frisar que, apesar de estar escrito que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, devemos entender que esses direitos não são dos trabalhadores, e sim dos empregados com vínculo empregatício permanente, com aqueles 4 requisitos que mencionamos alguns minutos atrás. Como isso pode ser abordado em prova? Primeiro, se cair o texto da Constituição do jeito que está escrito, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a questão vai estar correta. Nós não podemos marcar na nossa prova que a Constituição está errada, até porque a Constituição Federal é a norma suprema do nosso país. Isso significa dizer que ela não erra. Ela simplesmente não é interpretada de forma literal, ela não é interpretada ao pé da letra. Então, às vezes, nós damos interpretações diversas, mas se cair o texto da Constituição, em regra, a questão estará correta. Mas, às vezes, a questão ela vem de uma forma diferente. Por exemplo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os direitos do artigo 7º não são aplicados aos trabalhadores em geral, mas apenas aos empregados com vínculo empregatício permanente. Se a questão for abordada dessa forma, estará correta também, sem problema nenhum. Ok? Vamos para o inciso 1º do artigo 7º. Diz lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a relação de emprego, protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Aqui é importante fazer algumas ressalvas. Primeiro, esse direito é chamado de segurança no emprego, e ele foi criado em contraposição à estabilidade do servidor público. Quando nós dizemos que um servidor público é estável, significa dizer que, em regra, ele só pode perder o cargo por justa causa. Ele não pode perder o cargo sem justa causa. Por exemplo, a Constituição diz que um servidor público estável perde o cargo por processo judicial transitado em julgado, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em avaliação de desempenho. Nos 2 primeiros casos, é necessário que ele tenha cometido um ato ilícito que gere a perda do cargo. Exemplo, um ato de improbidade administrativa que pode vir a gerar a perda do cargo. Por exemplo, a acumulação indevida de cargos públicos que pode gerar a perda do cargo. Mas a demissão ela se dá por justa causa. Por outro lado, a terceira hipótese diz que quando o servidor público tiver uma queda no seu desempenho muito grande, ele também pode perder o cargo. Não justifica a administração gastar dinheiro com um funcionário que tem uma proatividade, que tem uma atividade muito reduzida. Então, ele está sendo demitido por justa causa. E é por isso que nessas 3 situações em que o servidor público é demitido por justa causa, ele não recebe qualquer indenização. Já o empregado de empresa privada, que nós chamamos de seletista, porque ele é regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ele pode ser demitido com ou sem justa causa, que é a chamada demissão arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, ele pode ser demitido involuntariamente. Basta um pequeno desentendimento entre o patrão e o empregado
e esse sujeito já pode ser demitido, por mais que ele seja uma pessoa produtiva, uma pessoa benquista na empresa, ele pode ser demitido sem justa causa. Para garantir o mínimo de segurança no emprego, a nossa Constituição diz que a demissão involuntária, ou seja, arbitrária ou sem justa causa, deve ser feita mediante o pagamento de uma indenização compensatória prevista em lei complementar. Notem que para que essa indenização seja devida, ela tem que estar prevista numa lei complementar. Essa lei hoje já existe e ela determina que o patrão pague ao empregado demitido arbitrariamente ou sem justa causa uma indenização equivalente a 40% do FGTS devido pela empresa. Então, é uma multa que vai, primeiro, a depender do tempo que esse empregado trabalhou na empresa, ela pode se tornar muito onerosa para o patrão, dificultando a demissão sem justa causa. Segundo, ela serve também de garantia ao empregado que, uma vez demitido, vai ter uma renda indenizatória para que ele possa sobreviver até ele encontrar um novo emprego. Então, essa indenização compensatória ela foi criada com esse intuito, ok? Entretanto, em 2013, nós tivemos uma emenda constitucional que ampliou consideravelmente os direitos dos empregados domésticos. E nós vamos começar a avaliar agora, item a item, quais são os direitos que também se aplicam aos empregados domésticos. Um desses direitos é o inciso 1º do artigo 7º. Essa indenização compensatória, ela também é devida aos empregados domésticos, como a gente vai ver a seguir. Espero que eu tenha ajudado. Na próxima a gente se encontra. Até mais.